Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 30 de junho. Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso prorroga até o fim de outubro a suspensão de despejos e desocupações em razão da pandemia. Justiça Federal determina a retomada de pagamento de auxílio emergencial a pescadores e agricultores prejudicados pelo rompimento da barragem em Mariana. E ainda, tribunais de todo o país concluem nesta quinta-feira a integração à plataforma digital do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é inconstitucional o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Os precatórios e as requisições de pequeno valor são instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário para determinar o pagamento de dívidas do poder público reconhecidas judicialmente. Para os saques, é preciso que o juiz da execução encaminhe para o presidente do tribunal o requerimento para o pagamento. O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais que não foram resgatados no prazo de 2 anos. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, a ação foi levada para análise do plenário físico do STF. A relatora, ministra Rosa Weber, entendeu que o dispositivo questionado fere diversos princípios da Constituição Federal, como o contraditório e a ampla defesa, devido processo legal e proporcionalidade. Assim, aceitou os argumentos do autor da ADI e votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendo que o legislador desbordou do seu espaço de atuação. A Lei 13.463 criou verdadeira inovação no disciplinamento do pagamento de montantes por precatórios e RPVs, ao fixar um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado, comandando ainda a instituição financeira depositária a transferência automática dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório, em ofensa, portanto, neste aspecto, ao artigo 5º, 55 da nossa lei fundamental. Autor do destaque, o ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora. Ele votou pela procedência em parte da ação para que o cancelamento de ordem de pagamento, precatório ou RPV com estorno à fazenda pública devedora somente ocorra após a obrigatória intimação do credor para se manifestar, a ser realizado pelo juízo da execução. A situação constitucional atual, acerca do ritmo de quitação dos precatórios federais, não deixa de ser uma espécie de alongamento do pagamento, no que se denomina postergação de adimplemento, para observar o trinômio: especialidade da lista, anterioridade da inclusão e fluxo de pagamento de acordo com a capacidade financeira arrecadatória do ente devedor, observada a receita corrente líquida e o limite de despesa de gasto. Presente esse cenário de drástica mudança no fluxo de pagamentos de dívidas federais reconhecidas em processo judicial com trânsito em julgado, operados pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, aliada à multiplicidade de vias e possibilidades que se descortinam de pagamento, compensação, cessão, acordo, etc., sem que seja possível aferir essa regularidade de quitação dos precatórios e RPVs de forma clara, considero temerário
condicionar que a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. A divergência foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os demais ministros acompanharam o entendimento da relatora. O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele. Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar 2 anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo. Nós estamos, senhor presidente, eminentes pares, com todo respeito, diante de uma lei que pretende resolver problemas de caixa da União em detrimento dos direitos do jurisdicionado. Isso, data vênia, não pode contar com o beneplácito da Suprema Corte. O plenário, por maioria, decidiu que o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras é inconstitucional. E amanhã os ministros do Supremo fazem a última sessão plenária deste semestre. Será uma sessão extraordinária a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui na TV Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, prorrogou por mais uma vez a suspensão dos despejos e desocupações coletivas no país por causa da pandemia. O prazo agora vai até 31 de outubro deste ano. A suspensão dos despejos e desocupações coletivas terminaria hoje, mas o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu prorrogar a medida a pedido de uma associação de produtores rurais de Bujari, no Acre, que alegou a nova tendência de alta nos casos de Covid-19. O ministro tomou a decisão com base no momento da pandemia e também na necessidade de uma política pública para garantir o direito à moradia. Barroso lembrou que as desocupações coletivas devem ser retomadas de forma gradual e, quando necessárias, ocorrer sem violência e com respeito à dignidade das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Esta é a segunda vez que o ministro prorroga a suspensão dos despejos e desocupações. Barroso disse que o novo prazo, 31 de outubro, evita qualquer superposição com o período eleitoral. Mas destacou: embora possa caber ao tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país. Barroso pediu à presidência do STF a convocação de uma sessão extraordinária do plenário virtual para que todos os ministros analisem a decisão. Justiça determina a retomada de pagamento de auxílio a pescadores e agricultores prejudicados pela tragédia de Mariana. Os detalhes no próximo bloco. Que alegria poder participar da comemoração do aniversário de 20 anos desse canal tão importante para a sociedade, responsável por levar informações jurídicas de forma clara, esclarecedora, didática, com pouquíssimo juridiquês e de forma tão descontraída. Parabéns pelo seu aniversário de 20 anos, TV Justiça. A pedido da Defensoria Pública e dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a Fundação Renova da Samarco volte a pagar auxílio emergencial a pescadores e agricultores atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana, deixou 19 mortos. Foi em novembro de 2015. A lama percorreu o Rio Doce, que tem uma bacia hidrográfica que abrange 230 municípios em Minas e no Espírito Santo. Famílias perderam as casas e ficaram sem condições de voltar a trabalhar na região. A barragem de rejeitos, controlada pela Samarco Mineração, é um empreendimento conjunto da brasileira Vale S.A. e da anglo-australiana BHP. Com o rompimento, foi criada a Fundação Renova, responsável por conduzir os programas de reparação de danos, restauração das áreas e recuperação socioeconômica e ambiental.
Agora, a Justiça Federal determinou que a Fundação Renova volte a pagar o auxílio emergencial a todos os pescadores e agricultores de subsistência da bacia do Rio Doce, que fecharam um acordo de indenização. A decisão obriga, inclusive, o pagamento retroativo a todos que ficaram sem receber o benefício. Ainda de acordo com a Justiça Federal, a Renova será multada em R$1.000 para cada atingido que deixar de receber o auxílio, após o prazo de 10 dias da intimação. Pelo entendimento da desembargadora federal Daniele Maranhão, o auxílio emergencial não tem relação com o direito à indenização, estabelecido por causa dos impactos do rompimento da barragem. Na semana passada, os atingidos também tiveram outra decisão favorável, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF reconheceu que a forma de indenização via sistema eletrônico, chamado Novel, no site da Fundação Renova, beneficiava só as empresas. O documento obrigava as famílias atingidas a contratar advogado para auxílio na adesão ao sistema e abrir mão de qualquer direito indenizatório futuro, a chamada cláusula de quitação geral de danos, denunciada como ilegal pelos autores da ação. O desembargador José Amilcar de Queiroz Machado, presidente do TRF1, afirmou que tal exigência também transferiu para as vítimas um ônus que, segundo o TAC, deveria ser custeado pela Fundação Renova, consistente na prestação de assistência jurídica gratuita, resultando em prejuízo desnecessário para os atingidos. Os advogados vêm sendo contratados a partir de comissões de atingidos denunciadas pelos autores da ação, por não representarem verdadeiramente os anseios dos conjuntos de atingidos, de cada município ou localidade onde foram criadas. O Superior Tribunal de Justiça autorizou um advogado criminalista a mudar o nome por causa de um homônimo acusado de crime. A decisão unânime permitiu a inclusão do sobrenome da avó materna no registro civil. Com o objetivo de evitar constrangimentos em razão da existência de homonímia com réus em ações penais, um advogado criminalista e professor universitário solicitou a inclusão do sobrenome da avó materna no registro civil. A primeira instância reconheceu a confusão trazida pelo homônimo, mas julgou o pedido parcialmente procedente para autorizar o autor a acrescentar o sobrenome paterno, sob o argumento de que o da avó não constava do nome dos ascendentes diretos do advogado. Ele recorreu ao Tribunal de Minas Gerais, que reconheceu de ofício o vício ultrapetita na sentença e julgou improcedente o pedido por considerar que a petição inicial estava limitada ao acréscimo do nome da avó. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, considerou que o advogado poderia ter a imagem e a reputação atingida caso um potencial cliente fizesse uma consulta em sites de buscas na internet sobre o profissional e encontrasse o nome dele vinculado a processo criminal, configurando motivo bastante para justificar a retificação do registro. Porém, o ministro frisou que a mera existência de homonímia não é argumento suficiente para a retificação do registro civil, sendo imprescindível a demonstração de que o fato impõe situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras que possam atingir a personalidade e a dignidade. O relator também destacou que o prenome e nome são, em regra, imutáveis, com a finalidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Entretanto, ele citou precedentes do STJ que admitem a retificação do nome quando não se verificarem riscos a terceiros e à segurança jurídica. A terceira turma seguiu o relator e, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do advogado, autorizando a inclusão do sobrenome da avó materna no registro civil. E o STJ também decidiu que só deve haver incidência de juros de mora nas contribuições previdenciárias quando o período a ser indenizado for posterior a uma lei de 1997. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1103, consolidou jurisprudência dominante no tribunal e estabeleceu que
as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão um acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da medida provisória 1523 de 1996, convertida na Lei 9528 de 1997. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento a 3 recursos especiais do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos quais a autarquia pedia a aplicação dos encargos em período anterior ao da medida provisória. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a indenização pelo contribuinte dos períodos não recolhidos na época devida, com o objetivo de usufruir de benefícios previdenciários, era possível desde a Lei 3.807 de 1960. No entanto, apenas a partir de 11 de outubro de 1996, quando foi editada a MP, é que se determinou expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre os valores apurados. Og Fernandes também observou que não é necessária a modulação dos efeitos do precedente qualificado, uma vez que o entendimento estabelecido no repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. Em outro julgamento, o STJ confirmou a validade de penhora do bem de família dado por fiador em garantia de locação comercial ou residencial. A segunda sessão do STJ sobre a sistemática dos recursos especiais repetitivos, tema 1091, estabeleceu a tese de que é válida a penhora do bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel, seja residencial ou comercial, nos termos da Lei 8.009 de 1990. Segundo o relator dos recursos especiais analisados pela sessão, ministro Luiz Felipe Salomão, a Lei 8.009 de 1990 previu um rol de exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família, entre as quais está a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Com base nesse cenário legislativo, as cortes superiores passaram a discutir se o fato de a alocação ser residencial ou comercial teria impacto na regra de penhorabilidade do bem de família do fiador. Após vários julgamentos, em maio de 2022, o STF decidiu pela constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, seja residencial ou comercial, tema 1127. Nesse mesmo sentido, o ministro Salomão ressaltou que, de fato, a lei não distinguiu os contratos de locação para fins de afastamento de regra e impenhorabilidade do bem de família. O relator observou, como também entendeu o STF, que não seria possível criar distinções onde a lei não o fez, sob pena de violar o princípio da isonomia no Instituto da Fiança, pois o fiador de locação comercial teria protegido o bem de família. Já o fiador de locação residencial poderia ter o imóvel penhorado. E a seguir, o prazo para que tribunais se integrem ao sistema digital do Poder Judiciário está terminando. Nós voltamos já. A TV Justiça é uma ferramenta preciosa que auxilia o profissional do direito no exercício da sua atuação, independentemente da sua função. Já para o cidadão, ela é muito mais do que um meio de informação das atividades do Poder Judiciário, mas é um instrumento eficaz de fiscalização para garantir a efetividade dos seus direitos. O Tribunal Superior Eleitoral definiu o teto de gastos de campanha para as eleições 2022. O valor vai ser igual ao limite das eleições de 2018, mas reajustado pela inflação do período, tomando como referência o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O TSE tomou essa decisão porque o Congresso Nacional não determinou um valor para o teto deste ano. Busca-se suprir a lacuna normativa com a aplicação do mesmo critério de atualização financeira utilizado pelo Poder Legislativo no certame eleitoral de 2020, respeitando-se a manifestação já conhecida do Parlamento e já assentada no ordenamento jurídico vigente.
E hoje o TSE fez o primeiro encontro nacional da Frente de Enfrentamento à Desinformação. O grupo é formado por pessoas que trabalham na justiça eleitoral e que desejam atuar diretamente no combate às notícias falsas. Na programação, uma série de palestras. E entre os temas, a comunicação não violenta, a segurança do processo eletrônico de votação e o combate à desinformação sobre as eleições brasileiras. Mais de 450 pessoas participam da reunião virtual, todas elas engajadas em transmitir conteúdos oficiais sobre o processo eleitoral. A frente é formada por mais de 2.000 pessoas, veja só. Mas vale lembrar que qualquer cidadão pode fazer a sua parte. Viu alguma fake news sobre o processo eleitoral? É só denunciar no Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições no site do tribunal. Termina hoje o prazo para que os tribunais do país se integrem ao sistema digital do Poder Judiciário. A inclusão de todos os tribunais no sistema digital faz parte da política pública do Conselho Nacional de Justiça para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e ampliar o acesso à justiça, que deve ser rápido, eficiente e com menor custo. A plataforma digital do Poder Judiciário foi criada para incentivar a integração dos tribunais no processo judicial eletrônico, unificando o trâmite processual em todo o país. A solução faz parte do programa Justiça 4.0 para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis, com a ajuda da tecnologia virtual. Entre os serviços que os tribunais terão acesso com a integração serão o balcão virtual, que permite o atendimento de advogados e partes de forma remota, e o juízo 100% digital, com audiências e julgamentos por videoconferência. 5 tribunais estaduais e 1 regional já foram totalmente integrados à plataforma digital. O Tribunal de Justiça de Alagoas é um dos estados que já faz uso da inteligência artificial. O tribunal aumentou a produtividade com recursos da plataforma, entre eles o Renajude, de penhora de veículos, e o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. O próximo passo do Tribunal Alagoano será a capacitação dos usuários para que todos os recursos da ferramenta sejam plenamente utilizados. E por falar em digitalização, todo o acervo processual do sistema Apolo, que é utilizado pelo Judiciário de Mato Grosso por 26 anos, migrou para o PJE, o processo judicial eletrônico, um passo importante para uma justiça cada vez mais digital, moderna e eficiente. O Judiciário de Mato Grosso está novamente em posição de vanguarda quando se fala em trâmite 100% eletrônico. Todo o acervo processual ativo da primeira instância do sistema Apolo foi migrado para a plataforma única do PJE. Para consulta, o Apolo, nós temos um portal que o servidor, o cliente vai fazer a consulta, ele na verdade ele está acessando a base de dados do Apolo, ele não está acessando o sistema diretamente. Agora, para as unidades judiciárias, ele fica para consulta. A descontinuação do Apolo foi concluída com 1 mês de antecedência do prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. A CPE, que é a nossa Central de Processamento Eletrônico, ela teve um papel muito importante, um papel fundamental. Ela foi de secretaria em secretaria, fizemos parcerias com as unidades, ouvimos as reclamações, as dores, a CPE atuou firmemente, dia e noite, inclusive final de semana, para bater essa meta. Mas é importante lembrarmos como o sistema Apolo foi importante para chegarmos até aqui. Afinal, foram 26 anos de uso. O ano era 1995, quando o Judiciário de Mato Grosso começava a deixar para trás a fase do papel para entrar definitivamente na era da informatização, investindo em computadores e softwares. Em 1996, surge então o Apolo, que depois receberia a versão web batizada de Apolo Eletrônico, um programa desenvolvido pelos próprios servidores para o acompanhamento de processos, desde a distribuição até o arquivamento. E na época, o projeto piloto foi implantado na comarca de Cáceres. No Apolo, nós pudemos colocar todos os modelos de mandados, cartas, ofícios, termos, sentenças padrões, aqueles despachos mais simples
E isso agilizou praticamente 1000% o nosso trabalho, porque tudo era feito de 1 a 1, fazendo modelo por modelo ou fazendo uso daqueles blocos de impressos que a gente levava daqui do tribunal para as comarcas. A partir do sucesso em Cáceres, o Apollo foi sendo expandido aos poucos para todas as unidades judiciárias do estado. Começava ali uma revolução na maneira de se trabalhar no judiciário. Hoje, a oferta de serviços totalmente online, que facilita a vida do cidadão e o aproxima cada vez mais da justiça, é realidade. Mas e os desafios para o futuro, hein? Mas o PJE já não é mais o PJE. O PJE agora ele já é a PDPJ-BR, né? A plataforma digital do Poder Judiciário. O futuro é PJE do TJ de Mato Grosso, totalmente aderente à PDPJ e nós consumindo tecnologia de ponta produzida pelo Judiciário para o Judiciário. Isso é o nosso futuro. E veja só, no próximo domingo, dia 3 de julho, vai ser realizada a primeira fase da prova da OAB. A aprovação nesse exame é requisito para que os graduados em Direito possam exercer a advocacia. Por isso, a TV Justiça e as redes sociais estão dando dicas de estudos para você. Confira o episódio de hoje. No dia da véspera, cada um tem seu ritual próprio, né? Tem uns que gostam de caminhar, tem outros que gostam de passar o dia com a família. Eu vou dizer o que funcionou para mim. Eu entrei no Google e digitei revisão de véspera OAB. Os principais cursinhos do Brasil fazem um aulão na véspera. Começa de manhã e vai até o fim da tarde. Eles pegam algumas questões que mais caem, alguns assuntos que eles acham mais importantes e te ajudam a se preparar ainda melhor para o dia seguinte de uma forma descontraída. Além disso, não esquece de separar sua caneta esferográfica azul ou preta, documento de identidade com foto, a garrafinha que você vai levar no dia seguinte, o lanche do dia, você também não passar fome na hora da prova e ver o local de prova. Você não parecer no lugar errado, tendo se preparado esse tempo todo para não poder fazer a prova. De resto, é o que você já sabe desde a época do vestibular. Evita a feijoada, deixe para a segunda-feira da aprovação, não bebe bebida alcoólica e dorme cedo, tá? Não fica tranquilo, não fica ansioso. Lembra que você já estudou tudo o que você precisava até aqui, agora é só a hora de colocar no papel tudo que você já sabe. Amanhã eu volto para a dica final. Viu ali o que o professor disse, né? Nada de feijoada. O Jornal da Justiça fica por aqui. Lembrando que amanhã, sexta-feira, o JJ segunda edição vai começar um pouquinho mais cedo, às 18 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.